fly round the sun, feel the heat of the flame. Yes, we kiss round the sun, cooling lips again, again. And no one hurts us, no one lost in nowhere. We are flying a race, nothing brings us to earth. You fly round the sun, you stand still, close the line. Yes, we kiss round the sun, no one knows the program. We're lost in nowhere, you and me still alone. We'll die in our grace, but the love will hold on. Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo aí dessa capacitação de gestão pública no esporte, diretamente com as políticas públicas voltadas do município. Eu sou Luiz Antônio Freitas, fui contemplado pelo edital movimentar da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer aqui do estado de Mato Grosso e vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre credenciamento, né? Esse que é um mecanismo muito bacana de trabalhar a contratação temporária de funcionários, né, na verdade prestadores de serviço para o seu município, para suprir aquela necessidade que nós conhecemos que é uma das grandes dificuldades da gestão pública, que é o funcionalismo, né? Como contratar uma pessoa para prestar um serviço, para trabalhar em um projeto social, já que estamos falando de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, no caso MEI, que é uma jogada muito bacana, diferente das associações que a gente convenia uma entidade, a própria entidade contrata, né? E essa tem sido uma alternativa para potencializar o número de pessoas trabalhando com o esporte, né? A gente utiliza isso aqui em Primavera do Leste, lembrando que essa série de vídeos, ela é um estudo, são vários estudos de casos de políticas públicas que já estão em práticas aqui no município, que a gente vai discutindo, vai discorrendo ponto a ponto, para que vocês possam utilizar-se como espelho, né? Baseado naquele diagnóstico que nós já conversamos no último vídeo, e o que for útil ao município de ser implantado para que facilite a gestão esportiva aí do município, né? O credenciamento ele é um sistema de contratação, né? No qual a administração pública ela convoca, né? Ela abre um edital e convoca diversas pessoas interessadas em fornecer um serviço ou um bem, né? Na verdade, quando a gente fala em credenciamento esportivo, a gente espera que ele pretenda oferecer um serviço, no caso, uma atividade esportiva, né? Um treinamento esportivo, uma palestra, um curso, e a gente coloca isso no edital que nós vamos estudar no estudo de caso do vídeo de hoje, né? Essas pessoas credenciadas, elas têm que preencher alguns requisitos necessários para se credenciar junto à entidade pública, né? Junto à prefeitura. Ela passa por um processo de documentação, entrega de uma proposta, entrega de um plano de trabalho, de uma logística. Ele não exige um know-how, no caso, para diferenciar uma contratação, por exemplo, de inexigibilidade, que no caso credenciamento também é uma inexigibilidade, mas que ele difere de uma contratação, por exemplo, de um especialista único, um engenheiro, um arquiteto que tem projeto e específico para alguma área, né? Então ele também é uma inexigibilidade, não precisa de uma licitação, por isso a gente fala inexigível, né? E é uma sistemática que pressupõe a indeterminação do número exato de pessoas, de prestadores do serviço, né? Então ele abre o prestador de serviço, ele pode se credenciar vários prestadores de serviço para estar cobrindo essa demanda que o município possa ter no segmento esportivo, principalmente, e o serviço ele é adequado visto o atendimento do interesse público, né? Ele vem para suprir uma demanda de forma mais particular possível, né? E quanto mais pessoas tiverem interesse na execução do objeto, mais o poder público ganha nesse sentido, né? E também mediante a sua dotação orçamentária, né? O tanto que você pode contratar vai estar baseado a isso, mas é uma forma muito legal que você pode pagar por hora. O ideal é isso, pagar por hora, né? Porque o balizamento, quando você faz um edital nisso, você tem que pegar vários outros editais para você tem que tirar, você tem que saber de onde você está tirando, o seu gestor tem que saber de onde você está tirando esse preço para você convencer o seu jurídico que é o valor que ele tem que pagar mesmo nesse credenciamento, né? Quando a gente não pode, como nós não podemos limitar o número máximo de contratados, não há uma necessidade, então, de contratar. Na verdade, quando você não tem como mensurar
a necessidade de contratar, de contratados, né, de prestadores de serviço, não há, então, a intenção de você contratar todos os interessados, né? Então, por isso que não é possível estabelecer uma competição. Isso que torna o credenciamento uma inexigibilidade, né? Quando não há competição, a gente entende que uma licitação, por exemplo, por menor preço, tem uma competição pelo menor preço. Já no credenciamento, não. O preço, ele é o mesmo para todas as pessoas, para todos os concorrentes, pelo menos dos itens, né? Dadas as formações, vocês vão ver que no nosso edital aqui em Primavera do Leste tem 2 tipos de formação para essa prestação do serviço de credenciamento mesmo. E é um mecanismo que funciona, a gente já utiliza ele há cerca de 3 ou 4 anos e a gente vem colhendo alguns frutos dentro dos projetos esportivos que nós estamos participando, né? Então, basicamente, um ponto fundamental é a formação desse credenciado, né? A possibilidade de ficar um critério objetivo, então direcionado. Tem que ser formado em educação física, tem que ser formado ou faixa preta em tal modalidade, no caso das lutas, né? Em suma, assim, os credenciados ele deve ser garantida a igualdade da oportunidade para contratar por meio de um critério impessoal da escolha do profissional ou da empresa que vai prestar o serviço para a sua prefeitura. Então agora a gente parte aí para o estudo de caso do credenciamento. Vou mostrar o edital para vocês, o edital que está vigente aqui no município de Primavera do Leste. Nós lançamos 2 editais anteriores a esse e na troca da pessoa que faz a licitação aqui em Primavera, ela encontrou uma adequação muito bacana. Nós fazíamos o edital que era de ano a ano, né? Ele tinha um vencimento, e esse edital que nós usamos em 2021, ele tem essa vantagem que ele não vence, ele permanece aberto por muito tempo, a gente podendo acrescentar ou tirar oficinas esportivas desse processo, né? Então, bora lá para o estudo de caso. É isso aí então, pessoal, esse é o credenciamento número 001 de 2021 aqui do município de Primavera do Leste. É o mecanismo de contratação de prestadores de serviços voltados para o esporte, né? Nessa série de vídeos que nós estamos falando, a gente vai estudar realmente item por item. A ideia é que você, enquanto gestor, você enquanto agente público do esporte, você possa conhecer os mecanismos e saber como promovê-los, né? No sentido de conseguir colocá-los em prática aí no município de vocês, né? Então a gente fica muito feliz de poder participar desse momento de troca, de oportunizar um pouco do conhecimento do que vem sendo inserido, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, que é um estado gigantesco, né, de diversos municípios, e que muitas vezes esse conhecimento ele não chega a todos, né? A gente sabe que somos excelentes professores, excelentes atletas, excelentes formadores, mas estamos devendo na parte burocrática do esporte, né? Por isso que nós nos propomos a realizar esse ciclo de vídeos através desse edital, né? Então é um edital de credenciamento, ele tem 48 páginas aqui no edital de Primavera do Leste. Nós vamos estudar aí alguns itens especificamente, outros a gente só vai dar uma pincelada e fazendo esses comentários de como isso vem funcionando na prática e como você pode inseri-lo aí dentro da sua prefeitura, né? Ele é um edital de inexigibilidade, né? Você não precisa colocá-lo numa licitação para você contratar, mas você precisa do segmento e do seu pessoal aí na sua prefeitura da licitação para fazer a abertura desse processo, né? Você vai mandar aí para sua equipe de licitação um termo de referência com as modalidades que você pretende atender dentro do seu município. Quando nós chegarmos às modalidades, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e também como nós poderemos executar de uma forma bacana o balizamento, né, que é a pesquisa de preço de mercado. E aqui em Primavera eu utilizei alguns editais de outros municípios, mas uma maneira muito bacana e muito
democrática é colher os orçamentos com profissionais que já trabalham com o esporte dentro do município de vocês. Talvez seja até mais fácil balizar e talvez você consiga um valor mais condizente com a realidade do seu município mesmo, no valor da hora-aula trabalhada, né? Então, o município de Primavera do Leste, pessoa jurídica, direito público, inscrito sobre o CNPJ tal, com sede na Rua Maringá, número 44, aqui em Primavera, representado pelo seu prefeito, para o conhecimento dos interessados que está procedendo ao chamamento público para fins de credenciamento através de processo de inexigibilidade de licitação para contratação de pessoa física e ou jurídica para prestação de serviços de oficinas a serem promovidos pela Secretaria de Esportes. Isso aqui é super bacana de ser discutido quando a gente fala em pessoa física e em pessoa jurídica. Quando você credencia aí o seu profissional para estar prestando o serviço, a forma de recebimento dele é através de nota fiscal. Então, se você credencia ele como uma pessoa física, o recolhimento desse imposto ele vai ter um custo, e um custo até alto para essa pessoa, né? E a gente usa aqui, algumas pessoas, claro que nem todos os credenciados possuem, as MEIs, né? Que são a pessoa jurídica, o microempreendedor individual. Na modalidade esporte tem bastante quinais, que a gente chama, para a utilização desse mecanismo de MEI. E a MEI ela tem um valor fixo mensal que você vai pagar, mas quando você vai emitir a nota, ela não tem um custo. Então, pode facilitar muito na hora de contratar o seu prestador de serviço, né? Atendimento do município de Primavera do Leste nos termos da Lei Federal número 866, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, segundo condizente estabelecido nesse edital. Então, o local, no setor de licitações, localizado no prédio da prefeitura. Quando você for credenciar, pegar a documentação que vocês vão conhecer em anexo aqui no decorrer desse edital, a pessoa que vai ser credenciada, ela vai preencher todos esses documentos, enviar a proposta e colocar dentro do envelope, como se fosse realmente uma licitação, né? E entregar no setor de licitações da prefeitura. Essa pessoa da prefeitura vai receber e vai credenciá-la, vai conferir a documentação. Se estiver tudo ok, ela vai ser publicada no Diário Oficial. Essa pessoa, esse prestador de serviço, essa pessoa física ou jurídica, vai ser inserida no sistema da prefeitura, no sistema de geração de empenhos, né, da prefeitura. E essa pessoa estará apta a prestar esse serviço, sendo posteriormente a cargo da Secretaria de Esportes ou da gestora esportiva de vocês, seja educação, coordenação, ou da Secretaria de Educação, desculpa, ou no caso dos departamentos de esporte, a pessoa que faz o setor de compras de vocês, ela vai ter acesso a essa pessoa cadastrada no sistema, e ela vai retirar aí a parte do pagamento baseada no relatório de horas trabalhadas aí, de horas prestadas desse serviço ao município, né? E daí ela vai recolher sua nota fiscal para posteriormente, após empenhar, né, a pessoa da Secretaria de Esportes, no caso aqui em Primavera, empenha, e o prestador de serviço então emite uma nota fiscal através desse empenho, que vai para contabilidade para pagamento, né? É um processo burocrático, mas que funciona. A gente sabe que hoje, para contratar pessoas para a prefeitura, os mecanismos são seletivos e concurso público, né? E o credenciamento, mesmo sendo um mecanismo novo, né, ele começa a ter o auge de crescimento a partir de 2015 para frente, e hoje é muito mais utilizado, e ele serve para facilitar aí a contratação de prestadores de serviço. Vamos continuando aqui, então a partir, você não tem uma data de fechamento, mas tem a data de abertura. Quando você publica, você estipula aí quando você quer abrir a partir de quando você quer abrir esses envelopes. Aqui em Primavera, no caso, foi 9 de julho de 2021. Em virtude da pandemia que nós estamos vivendo do coronavírus, nós não credenciamos ninguém no ano passado para trabalhar com oficinas esportivas. A gente acabou ficando parado, mas no início do ano a previsão é que a gente já credencie cerca de 10 profissionais aí para estarem prestando serviços junto à Secretaria de Esportes
com oficinas esportivas, né? O objeto do credenciamento esse procedimento tem por objetivo credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de oficinas a serem promovidas pela Secretaria de Esportes no município de Primavera do Leste para execução dos serviços contidos no anexo 1 do presente edital, a serem ofertadas no município de Primavera do Leste. Da participação, poderão participar do credenciamento todos os interessados no ramo da atividade pertinente ao objeto da contratação que atenderem às exigências deste edital. A participação no credenciamento implica automaticamente na aceitação integral e irretratável dos termos e conteúdos deste edital, seus anexos, regulamentos e instruções. Qualquer esclarecimento serão obtidos no e-mail da licitação 3@pva.mt.gov.br. Os pedidos de esclarecimento serão respondidos e disponibilizados no site primaveradoleste.mt.gov.br na aba editais e licitações. Isso é muito importante. Todo o processo aí ele tem que ser transparente, né? Ele tem que estar público e acessível a todas as pessoas. Lembrando aí que um credenciamento ele é aberto, ele não pode ser direcionado a nenhuma pessoa, nem física nem jurídica, e ele não é um mecanismo de competição. Então ele é um mecanismo de inserção mesmo de pessoas numa maneira mais fácil de se prestar um serviço para a prefeitura, de oferecer, por exemplo, um treinamento numa escolinha de alguma determinada modalidade, né? O processo administrativo do credenciamento estará constantemente aberto até que seja deferida a decisão dispondo o contrário, né? Isso é aquela questão que eu falei aqui no município de Primavera do Leste, em 2019, 2020, quando nós utilizamos, o credenciamento ele tinha uma validade de 1 ano, né? E esse novo funcionário que chegou aqui em Primavera do Leste, trabalhando com licitações, já vinha com uma vasta experiência e trabalhou bastante com credenciamento, ele nos orientou no sentido de que o credenciamento ele não precisa ter uma data de encerramento, né? O que facilita muito, que a gente precisa fazer o processo só uma vez e depois a gente pode continuar com esse processo em aberto. As condições para participação no credenciamento, né? A gente fala aqui que os interessados em prestar o serviço no município de Primavera do Leste deverão apresentar os seguintes documentos em original ou por cópia autenticada em tabelionato ou pelos servidores encarregados da recepção dos mesmos, ou ainda retirados pela internet, no caso em que isso for possível, na sede da Prefeitura de Primavera do Leste, Secretaria de Administração, Setor de Licitações. Aí ele tem que encaminhar em envelope fechado, de forma a não permitir sua violação. Então, um envelope fechado e lacrado, né? Cuja parte externa deverá constar a seguinte inscrição. E é o envelope a parte que vai no envelope, né? Do lado de fora. Documentação, envelope, documentação, habilitação para município de Primavera do Leste, chamamento público para oficinas número 001/2021, junto com o nome do proponente, o CPF ou o CNPJ, né, lá encaminhada à Secretaria de Esportes. Os interessados poderão fazer-se representar por procuradoria ou por pessoa devidamente credenciada. São vários termos que nós estaremos apontando e claro que vocês podem ter acesso aí, entrando a esse documento, entrando no site da Prefeitura de Primavera do Leste, mas a nossa ideia aqui é ler um pouco para esclarecer para vocês e a gente ir trocando essa ideia, né? Eu falando um pouquinho sobre como é o funcionamento na prática, apontando para vocês os atalhos desse tipo de modalidade de contratação de serviços, né? Então a documentação ela é o seguinte: no caso de microempreendedor individual, certificado da condição do microempreendedor individual emitido por portal do empreendedor, o documento hábil para comprovar a sua situação de enquadramento perante terceiros, né? Tratando-se do procurador, a procuração por instrumento público ou particular com firma reconhecida, né? Lá no item C, o representante legal ou procurador da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto da reunião ou das reuniões realizadas para abertura dos envelopes, bem como daquelas realizadas em sessões reservadas à comissão. Serão lavradas atas circunstanciadas. Não será permitido
a participação neste credenciamento. Olha aí, quem não pode participar: empresas estrangeiras que não funcionem no país, empresas que por qualquer motivo sejam declaradas inidôneas perante a administração pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal, que tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com essa prefeitura, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do município pelo órgão que a praticou. Não pode participar também empresas que estejam sob falência, concurso de credores, dissolução e liquidação. Empresas que possuem entre seus sócios servidores dessa prefeitura, não pode então ter esse vínculo com a prefeitura, não pode ser um funcionário que tenha vínculo com a prefeitura, né? Empresas do mesmo grupo econômico ou com sócios comuns, empresas de propriedade de servidor público ou agente político, ou com parecer ou com parentesco até o 3º grau. Isso é uma regra meio global de licitação, né? Que, embora qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte, incidam em qualquer das vedações do 3º e 4º parágrafos da Lei Complementar número 123 de 2006. Lá no item 3.5, sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados deverão se referir ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços. A não observância das alíneas anteriores por parte dessas empresas ensejará sanções e penalidades legais aplicáveis. Não poderão participar do presente certame empresas que estejam incluídas como idôneas em um dos cadastros abaixo, né? O Cadastro Nacional de Empresas, o Cadastro de Licitantes, o Cadastro de Condenações Cíveis ou Improbidade Administrativa do Conselho Nacional de Justiça, né? A não observância das alíneas anteriores por parte de empresa ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis, né? Tem todos os links ali para tirar essas certidões, né? Número 4 aqui, para a contratação dos serviços, né? As condições de contratação da prestação do serviço. O contratado ficará obrigado a iniciar a prestação do serviço imediatamente, mediante a necessidade, na verdade, né? Então ele fica apto a prestar o serviço. Acho que a gente pode inserir nisso, né? No nosso credenciamento, nós temos aqui os requisitos, né? O ensino superior, técnico ou médio completo ou equivalente, com certificado de conclusão do curso ou diploma de curso de nível médio, expedido por instituições de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, Secretaria ou Conselhos Estaduais de Educação, conforme anexo 1 do termo de referência. Quando a gente chegar lá, eu vou dar uma pincelada maior nesse termo, porque no esporte a gente sofre muito com a questão dos conselhos regionais. Na verdade, a gente não é um sofrimento, né? É uma obrigação, talvez seja até um mérito e um orgulho poder exibir o seu conselho regional de educação física, né? O seu CREF, atestando sua comprovação. Mas no esporte a gente tem também as modalidades que não necessitam do CREF, né? A gente fala muito de lutas, capoeiras, artes marciais, né? Que não necessitam e que a gente acaba tendo a maioria dos seus profissionais não formados em educação física, né? E para não dispendê-los da possibilidade de oferecer uma oficina à população, a gente acabou encontrando uma possibilidade que foi dividir a questão da valoração, né? E isso foi uma parte até delicada de fazer, porque ela não permitia esse balizamento, né? Quando você colocava lá uma pessoa com cargo de nível médio e uma de ensino superior, a gente não conseguiria mensurar a valoração do serviço. Então isso atrasou um pouquinho o nosso credenciamento, mas foi algo que nós conseguimos vencer da forma que vocês verão mais para frente. A atribuição, isso é muito importante quando você for fazer o seu termo de referência, né? Você tem que colocar aí por quê e para que você está colocando, você está precisando dessa prestação de serviço, e a atribuição, né? Como que ele vai ser executado, né? Na nossa atribuição está aqui: orientar e realizar atividades com usuários da oficina de capoeira, visando uma política pública proporcionando aos atendidos, que aqui está a modalidade de capoeira, mas ela serve também para outros, né? É um dos itens que está lá no nosso termo de referência.
proporcionando aos atendidos uma atividade alternativa, enriquecendo assim seu repertório psicomotor e despertando assim o prazer pela atividade física. As aulas teóricas envolvendo exercícios de aquecimento, alongamento, desenvolvimento, agilidade, coordenação motor e autoestima dos alunos. As oficinas serão exclusivamente para o atendimento de ações de fortalecimento social, com oficinas que beneficiem a comunidade em geral e principalmente oficinas que beneficiem direta e indiretamente alunos de projetos e oficinas da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Esportes. Na verdade, a assistência social ela não participou desse último edital, né? Então foi um equívoco aqui. Esse edital foi exclusivo para o esporte. As oficinas devem ser oferecidas de forma gratuita, isso é importante, né? Você não pode cobrar pela prefeitura. Além do que você já está remunerando o seu prestador de serviço, não pode ser cobrado mais nada desse aluno, né? O serviço ele tem que ser de forma gratuita. É de responsabilidade do oficineiro trasladar a alimentação até o local definido pela Secretaria de Esportes. Aqui em Primavera a gente gosta de trabalhar muito com descentralização, então a nossa ideia é se aproximar dos bairros, né? Então esses oficineiros eles circulam muito por diversos polos, né? O que garante para eles também uma boa remuneração, já que eles recebem por hora. E essa questão dele não poder custear o translado de alimentação já tem que estar incluso dentro do serviço dele, né? Não será acrescido o valor da nota fiscal ao montante estipulado. Lembra quando eu falei sobre o MEI? Então é uma maneira de você fugir desse item aqui, né? Sendo de responsabilidade do contratado. Orientar, na verdade, né? A gente orienta os profissionais que a gente quer contratar para que ele possa ter o mínimo de descontos possíveis, né? E fica a critério do contratado, né? Sabendo todos os benefícios de que é ser um MEI. O contratado deverá entregar um relatório contendo fotos, números e pontos positivos. A gente usa muito chamada também, né, de cada oficina ministrada para fins de prestação de conta e para arquivamento da Secretaria de Esportes. Não só para prestação de contas na Secretaria de Esportes, mas também para o setor de licitação e de contabilidade, né? Quando a gente gera lá o empenho, que é o valor das horas que a pessoa trabalhou, ele vai emitir sua nota fiscal, mas tem que ir em anexo um relatório, como se fosse um comprovante, é o comprovante da atividade do profissional, né? Só através desse comprovante anexado à nota fiscal que ele poderá receber aí sua remuneração. Tem algumas vedações também, o credenciado ele não pode pertencer ao... Basicamente são as mesmas vedações para pessoas, de pessoas físicas, para pessoas jurídicas também, né? Ele não pode pertencer ao quadro permanente do município, então ele não pode ser concursado. O município reserva-se ao direito de fiscalizar de forma permanente a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder o descredenciamento em casos de má prestação verificada em processo administrativo específico. Diferente do concurso, o credenciamento ele não gera um vínculo com a prefeitura, né? Então ele pode ser interrompido a qualquer momento. O credenciamento não configurar uma relação contratual de prestação de serviços, ela não gera o vínculo que nós acabamos de falar, né? Não poderá exercer a atividade por credenciamento profissional que for servidor público em exercício de cargo em comissão ou função gratificada ou que estiver em exercício do mandato eletivo ou com registro oficial de candidatura para qualquer desses cargos, né? Então, se você tiver um credenciado aí no seu município que quer ser candidato, por exemplo, a vereador, a prefeito, ele não pode se manter como credenciado, além das outras possibilidades ali, funcionários públicos em comissionados, FG. E o credenciamento que venha se enquadrar nas situações previstas no item anterior terá suspensa a respectiva atividade enquanto perdurar o impedimento, né? Aqui a gente fala sobre os documentos da habilitação da pessoa física, são lá a cópia autenticada da cédula de identidade ou da CNH, né? Desde que seja um documento com foto, a cópia do CPF e do PIS/PASEP. Comprovante da conta corrente, nome da pessoa física, é quando ele vai receber. Isso aqui é super importante você já deixar ele, porque eu venho aprendendo com o tempo que alguns fornecedores que não encaminham a conta, eles têm demorado a receber um pouco mais, né? Porque quando chega na contabilidade, se não tem para onde vai ser destinado esse recurso, não tem como pagar, né?
E acontece, incrivelmente. Comprovante de residência emitido no máximo há 3 meses da data de apresentação do envelope, certidão criminal de justiça federal, certidão criminal de justiça estadual, declarações constantes no anexo 2 e 6 desse edital, prova de regularidade fiscal perante a Fazenda. Gente, isso é todo um documento que tem editais de credenciamento com uma documentação menor, mas a gente preferiu se resguardar nesse sentido e fazer o mais próximo de uma licitação mesmo, né? Certidão negativa de débito trabalhistas, currículo com informações que demonstrem sua experiência como profissional de acordo com o objeto credenciado. Se ele é profissional de capoeira, de futebol, de luta, ele tem que encaminhar aí a sua comprovação. Experiência profissional, o credenciado deverá comprovar experiência na área de conhecimento, deverá ser anexado comprovante ou declaração original em cópia autenticada em papel timbrado das entidades na quais já tenha prestado serviço como profissional, indicando cargo, tempo de experiência, período e carga horária. Diploma ou certificado de conclusão do curso acadêmico superior técnico ou médio, devendo apresentar somente o último grau concluído. E os demais anexos neste edital. Quando a habilitação da pessoa jurídica e técnica, a gente tem lá a cópia autenticada dos documentos da pessoa, né, do representante da empresa. No caso do MEI, que é o que a gente usa muito aqui, o certificado de condição de microempresário individual, que tem lá no portal do empreendedor, certidões criminais também, justiça estadual e federal, declarações do anexo 2 e 6 desse edital, que são declarações de preço, se eu não me engano, currículo com informações que demonstram experiência como profissional, através dos mesmos documentos que precisam na pessoa física, que comprovem que ele já tenha prestado serviço nessa área, diploma ou certificação de curso acadêmico superior, técnico ou médio. Então, basicamente, só muda aí de pessoa física para jurídica ou certificado que comprove que ele é a pessoa jurídica, né? Alguns documentos de relação a fiscal e trabalhista, né? Tudo que pede numa licitação convencional para prestadores de serviço em prefeitura, né? Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, prova de regularidade através das certidões negativas de tributos federais, previdenciários e da dívida ativa da União, né? Prova de inscrição no cadastro do CNPJ, prova de regularidade com a Fazenda Estadual também e com o FGTS, além das certidões negativas de débitos trabalhistas. A análise dos documentos, né, a gente coloca sempre uma comissão permanente de licitação. Essa comissão ela é formada e ela é colocada em dioprima, que vai ser anexado posteriormente a esse edital de comunicação, de credenciamento, desculpa, né? Ela tem o prazo de 5 dias, o recebimento dos envelopes, ela que avalia juntamente com o setor de licitação. Na verdade, ela sempre é composta normalmente por 3 a 5 pessoas, né? Um número ímpar aí, que seja uma pessoa da administração pública, uma pessoa do setor de licitação mesmo, e uma pessoa do setor do credenciado, né? No caso de quem está credenciando a Secretaria de Esportes, então o representante da Secretaria de Esportes, né? Vamos lá então. Então essa análise fica através desse sentido. Aqui fala uma parte sobre recursos também, vocês vão ter o acesso a esses vídeos, a esse documento, né? É só entrar no site da prefeitura. Eu vou tentar anexar o link aqui no YouTube também para vocês poderem. O recurso é basicamente se ele não for habilitado, né, e ele tiver a sua vontade de recorrer, se ele se sentir injustiçado em algum período, ele tem esse prazo no recurso de 5 dias para ele correr atrás dessa documentação que não deu certo, né? Para homologar a inexigibilidade, né, ela passa na licitação e ela parte desse processo de credenciamento sujeito à homologação do prefeito municipal de Primavera do Leste, que é a autoridade superior deste município. Para fim de homologação, o credenciado ele fica obrigado a comparecer no prazo de 5 dias para contados da notificação para assinar o contrato, né? Ele gera um contrato autorizando o serviço, né? Ele retira a OS, o instrumento equivalente, vindo a decair o direito e executar o objeto deste credenciamento, caso não compareça, né? O contrato, ele tem alguns itens aqui que podem
nortear o credenciamento de vocês. Não é algo extremamente direcionado, né? Então a gente coloca algumas coisas no contrato que a gente julga fundamental, mas cada município pode ter uma realidade, né? Isso não é uma forma de bolo, isso é o credenciamento mais próximo do que a gente achou da realidade aqui de Primavera do Leste, né? No artigo 10º temos o reajustamento do preço. O valor que propôs o credenciamento será fixo e reajustável, né? Então não tem reajuste, a não ser que a gente faça um outro credenciamento ou solicite o aumento ao setor de licitação, né? Em caso de prorrogação do contrato, nos termos da lei, o preço poderá ser reajustado com base no INCP da FGV, desde que seja observado o interregno mínimo de 1 ano contado da data da sua assinatura. O contratante, então, ele tem algumas obrigações que nós colocamos aqui. Lembrando que isso também não é uma via de regra, né? Ela é do que nós colocamos aqui em Primavera do Leste. A gente coloca aí que o credenciado ele vai ter que passar todas as informações do credenciamento para ele. Essa obrigação do contratante, não são obrigações da prefeitura, né? A prefeitura que tem que fazer isso aqui: oferecer as informações necessárias para o credenciado, possa executar o objeto, efetuar os pagamentos nas condições e prazos estimulados, designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização do objeto deste instrumento, notificar por escrito a licitante vencedora, ocorrência de licitante vencedora, no caso o credenciado, né? A ocorrência de eventuais imperfeições no curso do fornecimento, fixando prazo para sua correção, fiscalizar livremente os serviços, acompanhar a prestação dos serviços e paralisar a execução, né? No caso, para interromper o credenciamento, caso não estejam utilizando os equipamentos de proteção individual, né? Isso é mais um caso de uma obra, né? Mais algo para resguardar. E o contratado ele tem algumas obrigações também, né? Que é apresentar a qualificação técnica no trabalho. Ele poderá transferir a outrem no todo ou em parte a prestação de serviço. Então ele pode ter, por exemplo, um estagiário, uma pessoa que possa auxiliar ele no serviço, desde que a Secretaria de Esporte seja comunicada e que a pessoa que ele está contratando tenha habilidades, né, para executar esse mesmo serviço. O contratado responsabiliza-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e execução. Ele apresenta mensalmente ao fiscal de contrato os documentos que comprovem a regularidade de tais encargos. Mantém durante a vigência do contrato, as condições de habilitação para contratar com a administração pública, isso é as certidões, né? Então ele não pode ir para a dívida ativa nesse processo que ele tem o contrato interrompido. Não transferir a terceiro a prestação de serviço sem o prévio consentimento por escrito parte do contratante. Não realizar subcontratação total do serviço sem anuência do município. Atender prontamente a qualquer exigência da administração. Tem bastante obrigações do contratado, tem mais do contratado do que do contratante, né? Então a gente tenta aqui nesses itens firmar mesmo um compromisso com essa pessoa que está sendo credenciada, né? Então algumas coisas são vias de regra mesmo, né? Como a questão de não estar na dívida ativa ou devendo ou que seja na Receita Federal, certidão negativa, certidão positivada no caso, né? E outras são específicas da execução mesmo, né? Você pode colocar que seu contratado ele tenha que participar dos eventos esportivos aos finais de semana, que ele tenha que participar de atividades extracurriculares com esses atletas e tudo mais, né? Aqui nós temos a dotação orçamentária, a dotação que vai estar no termo de referência. O pagamento após a prestação de serviço, ele normalmente é até 30 dias após a entrega da nota fiscal e certidão negativa, né? A gente sempre tenta antecipar esse prazo, né? Dificilmente a gente passa de 10 dias para poder custear esse pagamento, né? Toda a questão do pagamento aqui, ela obedece a essa ordem cronológica, né? Então, ele é efetuado após a documentação fiscal, juntamente com o empenho, né?
O contratado indica no corpo da nota fiscal a descrição do serviço perante o que ele executou. Na verdade, a gente coloca junto, além da nota fiscal, o relatório, né? Caso haja alguma irregularidade nas notas, essas serão devolvidas para eventuais correções. Nenhum pagamento isentará a contratante das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará a aceitação definitiva do serviços prestados. Tem bastante coisa aqui sobre o pagamento, né? Isso é importante a gente se atentar na hora de orientar mesmo o seu credenciado. O prazo de vigência ele é definido na hora da secretaria. Na verdade, o credenciamento ele permanece aberto, mas o contrato seu e do seu prestador de serviço, você pode estipular por quanto tempo ele vai ficar credenciado lá e apto a executar o serviço. Sanções administrativas, vou pular um pouquinho. O vídeo já está bastante extenso para a gente falar de credenciamento e a gente precisa concluir ele de alguma forma mais próxima do entendível, né? A ideia é que vocês se estimulem a estudar um pouco mais sobre se gostaram, né, dessa forma de contratação, para estudar a aplicação, né? Para a gente resumir um pouquinho, os anexos que estão no edital é o termo de referência que diz que norteia as modalidades que vão ser parte deste edital, né? E ele é feito pela secretaria, ele tem que ser com características específicas de cada modalidade, de cada atendimento. Requerimento para credenciamento, a carta de anuência, a declaração de inexistência de empregados menores, né, em caso de pessoa jurídica, declaração de aceitação do preço, a declaração do cumprimento de requisitos legais e a minuta do contrato, né? Tudo isso que vai estar por aqui. No nosso termo de referência, você tem que identificar lá o objeto do credenciamento, uma justificativa muito bacana para que você possa convencer principalmente o setor jurídico aí da sua prefeitura da importância e do porquê que esse credenciamento tem que estar aberto, né? A gente coloca muito a necessidade de ampliar o número de pessoas trabalhando com o esporte. Os valores e a dotação orçamentária, isso são especificidades aí de cada secretaria e de cada setor, né, seu setor de compra. E o termo de referência ele é composto pelo nome da oficina, pela quantidade, e elas precisam ser numeradas, né, e a especificidade e a necessidade de cada oficina, né. Eu vou ler para vocês aqui e junto, na verdade, vamos ler uma delas. Ela fica muito próxima, mudando basicamente as especificidades da modalidade, né? E agora a gente prossegue aqui. Então, na oficina de capoeira, aqui no nosso termo de referência, os interessados devem apresentar o currículo com comprovação e projeto contando o nome da oficina, descrição, objetivos específicos e justificativas, né? Então, isso tem que ser apresentado aí juntamente com a documentação. Orientar e realizar as atividades com os usuários da oficina de capoeira visando uma política pública, proporcionando aos atendidos uma atividade alternativa, enriquecendo assim seu repertório psicomotor e despertando assim o prazer pela atividade física. Aulas teóricas e práticas envolvendo exercícios de aquecimento, alongamento, desenvolvimento da agilidade, a coordenação motora e a autoestima dos alunos. As oficinas serão exclusivamente para atendimento de ações de fortalecimento sociais, com oficinas que beneficiem a comunidade em geral e principalmente oficinas que beneficiem direta e indiretamente alunos de projetos e oficinas da Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Esportes. As oficinas devem ser oferecidas de forma gratuita para a comunidade, visando principalmente o acesso de pessoas em risco social, no caso em vulnerabilidade social. A gente fala muito em social porque o termo oficinas ele surge para suprir a necessidade de contratados. Aqui em Primavera, por exemplo, nós temos 6 técnicos esportivos, né, já com uma experiência, know-how para trabalhar a parte competitiva do esporte, né, para trabalhar com as seleções juvenis, seleções adultas e as oficinas, né, a gente trabalha mais, o credenciamento a gente utiliza para chegar aos bairros, né, para se aproximar das crianças, trabalhar a iniciação e despertar o gosto pelo esporte nelas, né. É de responsabilidade do oficineiro translado, não será acrescido ao valor da nota. São coisas que a gente já colocou, mas que ele precisa estar muito claro no termo de referência, porque é onde o oficineiro da modalidade
ele vai estar se orientando na hora de fazer o seu credenciamento, né? Na hora de aceitar os termos. Vou voltar um pouquinho aqui para passar para vocês, por exemplo, aqui as oficinas que nós temos em Primavera do Leste, né? Os técnicos esportivos que nós temos hoje aqui são das seguintes modalidades, né? Então vocês não vão encontrar a modalidade que já tem o técnico esportivo, mesmo sendo algo que é discutível no setor jurídico. Por exemplo, nós temos um técnico esportivo da modalidade futsal para uma cidade com 80 mil habitantes, né? Então, se não vai haver um concurso para um técnico esportivo no próximo período, eu poderia credenciar uma pessoa para trabalhar com futsal para atender. Então eu preciso demonstrar para o jurídico a necessidade de ter mais um credenciado na modalidade futsal, né? Então é um dos entraves que nós tivemos aqui, e que para esse edital especificamente, na queda de braço eu acabei perdendo, né? Então vocês não vão encontrar, por exemplo, aqui oficinas de futsal, que nós temos professores, basquetebol, karatê, voleibol e judô, essas modalidades, e futebol também, futebol de campo, vocês não encontrarão aqui. Então nós temos aí, oficina de capoeira. São sugestões, né, que nós vamos dar para vocês, e que pode ser que no município de vocês não acham necessário. Não que necessariamente você tem que contratar todas essas oficinas, né? Mas numa eventual necessidade, ela já estar aqui facilita muito, né? Então, taekwondo, beach tênis, esporte em ascensão, né? Rugby, badminton, natação, tênis de mesa, squash, mountain bike, bicicross, handball. Handball nós não temos um professor concursado no momento. Oficina de jogos de tabuleiro, kickboxing, yoga, ginástica rítmica, canoagem, atividade de academia da terceira idade, as ATIs, né? Atletismo, bocha, ritmos, jogos virtuais, slackline, stand-up paddle, frescobol. Opa, vamos lá, voltou aqui um pouquinho. Vamos lá, estávamos aqui no frescobol, né? Frescobol, biribol, beisebol, futebol americano, skate, patins. São essas as 29 oficinas esportivas que nós credenciamos. Pode ser que sejam acrescidas novas modalidades, né? Então a gente vem daí com o item número 30, 31, etc. Mas tem que ter uma justificativa muito boa para que o jurídico da prefeitura aceite os termos e ele possa ser colocado aqui no nosso credenciamento, né? Na questão dos valores, eu falei para vocês que isso era muito importante, que também foi outra queda de braço que nós tivemos. O valor do credenciamento para ensino médio, técnico e provisionado de todos os itens de 1 a 29, qualquer modalidade, por exemplo, ele vai dar uma oficina de biribol e ele está apto a desenvolver isso, sendo ele um técnico provisionado de ensino médio, com ensino médio, por exemplo, o valor da hora-aula dele será R$20. Isso foi feito um balizamento, né? Uma pesquisa de preço em outros municípios através de outros editais, seja de credenciamento ou de contratação direta, né? E o valor para ensino superior completo, R$35 a hora-aula. Ainda faltam algumas coisas que podem ser melhoradas, talvez colocar uma pós-graduação, um mestrado, um valor diferenciado, mas isso a gente vai colocar para discussão. Se você concorda também, tenta aí no seu município, para a gente ver qual parecer que o jurídico vai dar. Ele foi elaborado por Luiz Antônio de Oliveira Freitas, que sou eu, né? Na época eu era chefe de seção de desporto, não era secretário de esportes ainda. E os anexos aqui, ó, requerimento para o credenciamento, onde a pessoa vai encaminhar o documento solicitando esse credenciamento, a carta de anuência, que diz que o credenciado, né, a pessoa credenciada, ela vai poderá exercer essa função aqui no município de Primavera do Leste. A declaração de inexistência de empregados menores, em caso de pessoa jurídica, declaração de aceitação do preço. Isso aqui é bem interessante, ó, porque aqui você já coloca o valor que você vai pagar mensal, né? Quando você já conversa com o seu credenciado e ele se propõe a prestar tantas horas de serviço, já vem aqui na sua aceitação de preço. Declaração de cumprimento dos requisitos legais, o credenciamento, e aqui vem o nosso anexo 7º, que é o contrato, né? Minuto do contrato que ele vai aceitar. E estão aqui as especificidades do contrato e o aceite, o termo de aceite do credenciado e também de quem está credenciando, de quem está contratando e de quem está sendo contratado.
Beleza? Então, basicamente, o nosso credenciamento é esse mecanismo de fomento e espero que vocês tenham curtido, apesar da forma que uma forma muito simples, né? A gente vai mesmo estudando o credenciamento. É um momento que vocês podem ouvir também como é isso, e se for do interesse pode pesquisar, que vocês vão encontrar aí no site da Prefeitura de Primavera do Leste. Então é isso, espero que vocês tenham entendido um pouco desse mecanismo que é o credenciamento de oficinas esportivas. Nós sabemos que hoje elaborar um concurso público, um teste seletivo dentro do município, ele gera custos, ele gera despesas e ele é um processo moroso, burocrático, mas o credenciamento de oficinas ele surge para desburocratizar um pouco esse sistema e que você possa fazer contratações esporádicas também. Você pode contratar um credenciado para dar uma oficina que seja de 1 mês, de 2 meses, 3 meses, uma oficina anual, para que ele possa atender especificamente em algum evento que você queira realizar. Por exemplo, você vai fazer uma gincana com funcionários ou com as escolas do município e você quer que uma pessoa execute isso. Se estiver dentro das suas modalidades, do seu credenciamento, você pode fazer isso, né? Então, o que nós estamos fazendo é apresentando possibilidades para que você, gestor, possa conhecer um pouquinho mais do que é, na prática, a gestão esportiva no cenário público, né? E espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Lembrando que essa série de vídeos ela só é possível graças ao edital movimentar da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer. Esse foi o nosso segundo vídeo, ainda teremos mais 3 vídeos para discutir política pública e falar sobre esporte e falar sobre gestão esportiva nesse ambiente público, beleza? Um abraço.